Senhoras e senhores conselheiros, Ana Maria, nossa secretária, doutor André, nosso procurador, doutor Ivan Lima Verde, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Desejar aqui uma boa tarde a todos. E vamos iniciar as sessões do mês de dezembro. É um mês assim, especial. Eu gosto muito do mês de dezembro. Assim, faz a gente refletir sobre muitas coisas na vida da gente. Eu pedi a Deus que ilumine aí o nosso trabalho desse mês. Vai ser um mês longo, cansativo, né? Vai exigir muita paciência da gente. Hoje nós temos dois processos nos quais o doutor Ivan vai atuar como sustentação oral, representando aqui a parte interessada, que são da recorrente TBM, Teixeira Bezerra de Menezes S.A. O primeiro processo é o de número 1/2552/2016, auto de infração 2016-13066, recorrente TBM Texto e recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do Dr. Alexandre Mendes de Souza, processo que foi julgado parcial procedente em primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência, mas tem uma indicaçãozinha aqui de asterisco que significa que a fundamentação é diversa do julgador de primeira instância. Vamos passar a palavra ao doutor Alexandre e logo em seguida a gente verifica, quando terminar o relato do primeiro, a gente verifica a possibilidade de julgarmos em conjunto. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, estão me ouvindo bem? Bem. Boa tarde, doutor Ivan, doutor André, nossa secretária, nosso presidente. Como bem o presidente disse, é um mês realmente festivo. Quando se fala em Jesus, a gente já vê coisa boa, né? O nosso desejo é que esse mês realmente seja um mês abençoado para todos nós. Então, Ivan, foi anunciado o processo, é o processo de número 2252, e o auto de infração é o 2016-13066. E tem como relato da infração o seguinte: entrega de mercadoria acompanhada por nota fiscal inidônea. O contribuinte promoveu a entrega de mercadoria utilizando-se de notas fiscais inidôneas, pois canceladas previamente pelo próprio emitente, conforme detalhamento contido nas informações complementares. O período da infração é os meses de maio, outubro a novembro de 2011. Maio de 2011, outubro de 2011 e setembro de 2011. Novembro de 2011, desculpe. Foi aplicado a multa, a base de cálculo é R$ 146.772,30. Foi cobrado o ICMS de R$ 24.951,30 e a multa no valor de 30% do valor da operação, ficando em torno de R$ 79.092,69. Os artigos ditos como infringidos foram o 16.1 e o 131, combinado com os 276 a 276E do artigo do decreto 24569. E a penalidade foi o 123.3A da Lei 12.670/96. Como já dito, 30%, imposto e multa no valor de 30%. Nas informações complementares, o autuante informa o seguinte: que todos os dados utilizados no levantamento contábil fiscal, ora apresentado, foram extraídos de informações fornecidas pelo contribuinte, que prontamente atendeu todas as solicitações. Esclarece ainda que o contribuinte optou pelos arquivos da FD, conforme declaração em anexo, que, ao analisar as notas fiscais eletrônicas, modelo 55, emitidas pelo contribuinte, retroqualificada, constatou que o mesmo promoveu a circulação de mercadoria utilizando notas fiscais canceladas anteriormente, conforme pode ser constatado nas consultas do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, sendo, portanto, considerada sem validade jurídica nos termos do artigo 131 do regulamento. E aí o contribuinte vem aos autos. Na impugnação, tem dois pontos que foram alegados. Primeiramente, a extinção do período relativo a maio de 2011, em razão da decadência. Alega que esse período, o contribuinte foi dado ciência em 1/7/2016 e pede que seja dada a extinção nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. No mérito, observa que, apesar do fiscal ter declarado as notas fiscais inidôneas, reconheceu que houve a escrituração na FD e que, nesse sentido,
trata-se de operação não sujeita ao ICMS, relativa à nota 8432. Sobre o valor deve ser aplicado a multa prevista no 126 do decreto 12.670/96. O julgamento o processo foi para julgamento e a decadência foi afastada pela julgadora nos termos do artigo 1731, que diz que a aplicação da contagem se inicia a partir do primeiro dia útil do exercício seguinte ao que foi lançado e conforme jurisprudência da súmula do STJ, da súmula 155. E no mérito decidiu pela parcial procedência do lançamento em virtude do reenquadramento da penalidade para o 123A, item 2 da Lei 12.670, alterado pela 16.258, que agora é multa de uma vez o valor do imposto. Foi 30%, agora uma vez o valor do imposto. E o julgamento singular foi pela parcial procedência, conforme já anunciado por conta do reenquadramento da penalidade. O contribuinte volta aos autos, agora reiterando o pedido da decadência, mês de maio, nos mesmos termos do artigo 150, pede o reenquadramento da multa para o artigo 126, parágrafo único, pede a nulidade de julgamento, considerando que a decisão foi prolatada ultra petita, porquanto baseada em fato diverso do que se viu para a lavratura do auto, e, no mérito, pede que não houve a manifestação nesse caso. O processo foi para a assessoria, que emitiu o parecer 142/2019, conhecendo o recurso dando provimento, sugerindo a nulidade do julgamento singular, considerando que houve obscuridade. E na sessão, 55ª sessão ordinária, ocorrida em 30 de agosto de 2019, os membros da terceira Câmara decidiram, por unanimidade de votos, anular a decisão singular e, em ato contínuo, o retorno à primeira instância para novo julgamento. E a decisão foi confirmada através da resolução 166/2019, que repousa as folhas 73 a 76 dos autos. O novo julgamento, que foi proferido, a ementa diz o seguinte: nota fiscal inidônea. Decide-se chamar o feito à ordem para corrigir a requerimento da parte, erro material, substituindo o verbo receber por entregar, mercadorias acompanhadas por notas fiscais inidôneas, sem alteração da fundamentação jurídica. Lançamento julgado parcial procedente por considerar que o sujeito passivo entregou mercadorias acobertadas por notas fiscais inidôneas, os DANF 6180, 8432, 8446, 9140, os quais foram cancelados pelo emitente conforme consulta do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Entretanto, o valor da multa lançada no auto de infração será reduzido por força da Lei 16.258, que estabeleceu uma penalidade menos severa que a prevista vigente ao tempo da sua prática. Aí a decisão é com base no artigo 176D e M, combinado com 131 e 899 do decreto 24.569. E aplicou a penalidade de 123.3A, item 2. E houve nova manifestação da assessoria sobre essa decisão e o parecer 82/2011, as folhas 96 e 97, confirma a decisão singular nos termos propostos pela parcial procedência. Esse é o relato, senhor presidente. Fico à disposição após a manifestação do novo procurador e do representante da parte. A presidência agradece ao doutor Alexandre. Vamos ouvir agora o senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, doutor Ivan, representante da empresa, boa tarde a todos. Como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de promover circulação de mercadorias acompanhadas com notas fiscais inidôneas em decorrência do cancelamento pelo emitente, que no caso foi autuada, referente aos meses de maio, outubro e novembro de 2011. No montante de operações, uma pergunta, valor... não seria o caso de juntar, não? Não viu o presidente perguntando ao doutor André se seria o caso de juntar ou não o próximo processo? Não é, na nossa compreensão, presidente, não é o caso, não. São questões bem distintas. Verdade. O outro processo é uma matéria
Pronto. O recurso também, o objeto do recurso é bem limitado. Pois bem, né, como foi bem relatado, é um processo que havia retornado para a primeira instância, foi proferido um novo julgamento, embora o julgador diga que não proferiu um novo julgamento, que só readequou a penalidade, corrigiu um erro material, mas o fato é que a decisão recorrida, ela acabou lançando um imposto no valor de R$ 24.951,30 e a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária previsto no artigo 123, inciso 3, a linha A, item 2 da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.058 de 2017, multa no valor de R$ 44.819,19. Conforme as informações complementares do auto de infração, o contribuinte promoveu a saída de mercadorias com notas fiscais eletrônicas de números 6180, 8432, 8446 e 9140, portanto, 4 documentos fiscais que estão contemplados na autuação. Esses documentos fiscais foram emitidos pelo contribuinte, no entanto, foram posteriormente cancelados. E também se verificou que essas notas fiscais foram escrituradas na FD dos destinatários, né, o que comprovou, portanto, a circulação dessas mercadorias com documentos fiscais que estavam cancelados e que, portanto, não poderiam acobertar a referida operação, né? Como dito, o julgamento agora, mais uma vez, reexaminado na Câmara, ele foi de parcial procedência em razão da aplicação da penalidade mais benéfica prevista no dispositivo normativo punitivo, com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, inclusive justifica o julgador que não submete a exame necessário justamente por ter apenas aplicado a penalidade mais benéfica já aplicada inicialmente pelo autuante, o que teria embasamento no provimento 2 de 2017 do CONAT. E o recurso do contribuinte é bem objetivo, né? Ele apenas questiona o lançamento em relação a um dos documentos fiscais. Ele defende a necessidade de refazimento do cálculo do crédito tributário referente à nota fiscal 8432, por se tratar de operação não sujeita ao recolhimento do imposto e que foi escriturada na FD, e que assim defende que deve ser aplicada a penalidade do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670 de 96. No entanto, com a devida vênia, entendemos que não há como ser acolhido o argumento. Destaque que aqui houve a escrituração, pelo menos é o que consta, o que foi apurado na ação fiscal, na autuação, é que de fato houve a escrituração, mas a escrituração não se deu na FD do contribuinte, que é o pressuposto da aplicação da atenuante. Na verdade, houve a confirmação da escrituração desse documento fiscal cancelado no estabelecimento destinatário, né? Comprovando, portanto, a circulação da mercadoria com a documentação fiscal inidônea. Então, na nossa compreensão, é uma situação completamente diversa daquela prevista no parágrafo único do artigo 126, de modo que não se poderia aplicar a referida atenuante. E como bem foi exposto pelo julgador de primeira instância, pela parecerista, conforme artigos 176N do decreto 24.596, as notas fiscais eletrônicas canceladas, elas não poderiam, de fato, acobertar a circulação de mercadorias, né? Mas, por outro lado, não há óbvio que se utilize as informações e valores nelas indicados para servir de parâmetro para o lançamento, né? e determinação da base de cálculo objeto do auto de infração, né? O cancelamento da nota fiscal eletrônica, ela atinge a validade e a eficácia do próprio documento, portanto, não pode acobertar qualquer operação, e se assim o fizer, deve ser considerado inidôneo, como fez o autuante, confirmou o julgador de primeira instância, e isso está expresso no parágrafo 2º do artigo 176D do decreto 24.560. Por outro lado, o fato da referida nota fiscal 8432 indicar que haveria diferimento do imposto na operação, também ressaltamos que não se deve confundir o diferimento com isenção ou não incidência, pois o tributo no diferimento também é devido, só que postergado para um momento posterior. Então, isso não autoriza a aplicação de qualquer outra pena senão aquela que foi aplicada pelo julgador de primeira instância.
Com essas considerações, então, entendo que deve ser confirmada a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto infração, conforme valores lançados a título de imposto e multa. Faço um destaque aqui para o parecer que teria apurado uma divergência de base de cálculos, mas na nossa análise isso não se confirma. Na realidade, no próprio informação complementar consta a base de cálculo que serviu de indicação para a decisão de primeira instância, que foi uma base de cálculo no valor de R$ 263.642,30, como inclusive discorre em relação à referida nota fiscal, poderia até mesmo ter sido objeto de lançamento no auto de infração, mas não foi lançado o imposto, apenas a multa correspondente a esse documento fiscal, e por entendimento que existente no CONAT, não será oportuno fazer isso agora no julgamento de segunda instância, embora estivesse contemplado pelo valor do lançamento inicial, já que houve uma readequação da penalidade, pela penalidade mais benéfica, mas prevalece o entendimento da necessidade de se efetivar um lançamento complementar. Então, entendemos que deve ser confirmada a decisão de primeira instância, a razão pela qual nos manifestamos pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto infração. São as nossas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir agora o doutor Ivan Lima Verde para fazer sustentação oral do presente recurso. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, doutor André, Ana Maria. É sempre uma satisfação muito grande para mim participar das sessões de julgamento do contencioso, sempre uma oportunidade de aprendizado. Particularmente com relação a esse processo, não vai ser necessário discorrer muito, eu diria até que, na verdade, nem a necessidade de sustentação oral, e o que eu vou fazer aqui mais é apenas justificar essa abreviação da minha participação nesta ocasião, relacionada a esse processo. Teria alguns pontos a discutir, até porque eles tratam de matéria que já foi objeto de alguma discussão, tanto nessa Câmara quanto em outras câmaras, especialmente com relação a essa questão do diferimento, mas, enfim, tudo isso se torna aqui, na nossa ótica, irrelevante para o momento, porque, efetivamente, a empresa em nenhum momento questionou o lançamento do tributo, que foi objeto desta autuação, não houve nem em primeira instância, nem em segunda instância, quando da apresentação do recurso ordinário, não houve nenhum questionamento quanto ao ICMS lançado, e nós estamos aqui no mês de dezembro, que naturalmente já é um mês que é bastante diferente para a gente, por conta dessa proximidade do Natal, desse momento de reflexão que esta data representa, que a mudança de ano também traz. Além disso, nós estamos vivendo um mês de vigência de refis. Então, se a empresa não faz nenhum questionamento com relação ao imposto que foi lançado por este auto de infração e discutia pelo recurso ordinário apresentado, como muito bem destacado pelo doutor André, apenas uma questão objetiva relacionada à penalidade de uma única nota fiscal, relativa a uma única nota fiscal, portanto, a uma única operação, e como a empresa está com o propósito de liquidar este auto de infração se beneficiando dos descontos concedidos pelo refis, que vão dispensar o pagamento da própria multa, então acho que seria desnecessário nós tomarmos o tempo aqui dessa Câmara tratando da questão da penalidade, que efetivamente seria aplicável ou não, em razão disso. Eu só preciso dizer aí, por uma questão de honestidade, de lealdade com esta Câmara, que a continuidade dessa discussão, e aí eu faço isso até para não me furtar a ela, né? Mas, na realidade, eu estava aqui antes de iniciar a sessão fazendo umas contas e cheguei à conclusão de que o êxito da defesa com relação ao pedido objetivo específico com relação à nota fiscal, acho que é a 384, não é isso, doutor André? Eu acho que é esse mesmo o número da nota. Não, 8432, desculpe.
o êxito da empresa em relação à tese que ela está sustentando, até resultaria em algo a mais a recolher para o Estado nesta ocasião do refis. Né? Eu até explico. É que, considerada esta nota, a operação dessa nota, em conjunto com todas as outras três, nós teríamos um auto de infração que lançou ICMS e lançou multa, tratando da mesma forma as 4 notas fiscais, né? Aplicando a mesma penalidade para elas. Então, aderindo a empresa ao refis, com a quitação, com o pagamento deste auto, ela vai se beneficiar com um desconto de 100% da multa e dos juros. Né? Ao passo que, vingando a tese sustentada pela defesa, esta nota fiscal, a penalidade aplicável a essa nota fiscal 8432, ela seria uma penalidade de natureza diferente. Ela não teria principal e sofreria a sanção do artigo 126, parágrafo único, ou do 126, que fosse. Não é? Se considerada irregular a escrituração dela, ou não escriturada, porque o doutor André destacou que, na verdade, ela foi escriturada na FD, não da emitente, mas a emitente e autuada, mas, na verdade, da destinatária da mercadoria. Então, de uma forma ou de outra, ela sofreria uma sanção que não teria cobrança de principal, ela teria apenas a multa e que, portanto, teria um tratamento diferente pelo refis, ela não teria uma dispensa de 100%. Então, eu faço essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor André, por uma questão de lealdade a esse órgão de julgamento, por quem eu nutro bastante respeito e recebo de volta esse mesmo respeito e essa mesma consideração. Então, eram essas as considerações que eu tinha, de um modo geral. Não vou insistir na tese ou no pedido sustentado no recurso, né? Não acho que devo me alongar mais por isso, mas não poderia deixar de apresentar essas considerações que tratam de algo que eu percebi agora há pouco. Então, eu encerro aqui, senhor presidente, com relação a esse auto, a minha participação, e também me ponho aqui à disposição para se eventualmente houver alguma discussão, alguma dúvida, para poder participar dos debates. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e pela boa acolhida que sempre tenho. A presidência agradece ao doutor Ivan, né, principalmente pela transparência na sua manifestação, e aí o processo agora encontra-se em discussão pelos conselheiros. Presidente, podemos começar aqui. Ele fez alguns pedidos, né? A parte em relação à decadência, né? Pode ir mencionando, Alexandre, e a gente já vai, doutor Alexandre, a gente já vai abordando. E decadência do período de maio, do mês de maio de 2011, senhor presidente. Ele pede, né? Isso aí foi no coisa, e reitera também no pedido aqui no recurso, né? Então, o doutor André está querendo falar? Gentileza. Doutor Alexandre, se me permite aqui, só um esclarecimento aqui, no recurso não é tratada a matéria da decadência, realmente é só a questão de reenquadramento da penalidade em relação a uma única nota fiscal. Só para destacar esse ponto. Doutor Ivan. Não, só para concordar com o doutor André, de fato, propositadamente, nós não levantamos essa questão no recurso, e eu deveria ter encerrado até minha fala na oportunidade anterior, dizendo que, por nós, pode ser dispensada a discussão sobre a questão da decadência relativamente a esse processo. Obrigado, senhor presidente. Ok. Pode continuar, doutor Alexandre. De fato, senhor presidente, houve um engano meu aqui, eu reprisei o argumento do contribuinte, mas, de fato, só esse o argumento dele em relação à nota fiscal. E nós podemos já partir até para a decisão de julgamento do auto de infração, senhor presidente. Ok. Se tiver alguma... Não, dada a manifestação alinhada da parte com a da Procuradoria, já pode partir para o voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso, aliás, porque não tem o reexame necessário, porque só foi o ajuste da penalidade para a 16258, nego-lhe o provimento para confirmar a decisão de parcial procedência nos termos de julgamento singular, senhor presidente, e contrariamente ao parecer da assessoria processual tributária.
Algum conselheiro é contrário ao voto do relator? A presidência está tomando essa votação mais simplificada, dada a manifestação do doutor Ivan. E dizer que a terceira Câmara, junto com as demais, nós recebemos uma determinação de que aquele demonstrativo que foi enviado pelo aplicativo do nosso grupo, onde contém um resumo da demonstração do lançamento após o julgamento, né, a presidente determinou que fosse entregue na sessão seguinte. Né? Então, esse julgamento de hoje, o demonstrativo tem que ser entregue amanhã para que, já assinado pelo conselheiro, para que o presidente assine virtualmente e fique disponibilizado à parte para fazer o termo de adesão ao refis. Está comunicando aí até o doutor Ivan, que amanhã o doutor Alexandre deve trazer. Amanhã de manhã ele deve enviar para a Ana, né? Eu já assino e já fica disponibilizado para o doutor Ivan, né, fazer adesão ao refis. É aquele que a gente coloca uma parte da ata, né, senhor presidente? Isso, transcreve a decisão e aí materializa o valor do crédito julgado. Ok, isso mesmo. Está certo, presidente. Então, vamos agora dar sequência à nossa sessão de hoje com o processo 1/2994/2015, auto de infração 2015-14458, que tem como recorrente também TBM Teixo Bezerra de Menezes S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Agora, sobre a relatoria da doutora Tereza Helena Rebouças Porto, processo julgado procedente na instância singular, mas tem um parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência, também com sustentação oral do doutor Ivan Lima Verde. Com a palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhor procurador do Estado, doutor Ivan Lima Verde, senhores conselheiros e a nossa secretária Ana Maria. Esse processo, presidente, já esteve aqui 2 vezes, né? E agora, por último, foi por um pedido de perícia, mas aí eu fiz um resumozinho aqui, assim, para os conselheiros entenderem melhor, né? Trata-se da acusação de falta de recolhimento do imposto decorrente de apuração de ICMS a recolher por contribuinte beneficiado por incentivo, que é o diferimento de imposto, né, do Fundo de Desenvolvimento Industrial, do FDI, no exercício de 2010, em face de autuada ter diferido indevidamente parcela de imposto referente às operações com saídas de mercadorias não resultante de industrialização própria do contribuinte. É essa a acusação. A empresa autuada é cadastrada num regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 13.11.100, que é preparação e fiação de fibras de algodão. A título de imposto e multa, foi cobrado o valor de R$ 6.912.809,49. De imposto, né, e a multa de igual valor, tendo como dispositivo infringido os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569, pauta de recolhimento. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 1º, inciso 1, artigo 2º, inciso 1 e 2, a linha A, inciso 3 e 4 do Decreto 27.317/2003, e como penalidade a prevista no artigo 123.1c. Nas informações complementares, o autuante esclarece que, no caso em concreto, verificou que o autuado se utilizou de fórmula não prevista na legislação na apuração do imposto devido, resultando em diferimento de ICMS em operações de não sua produção industrial, reduzindo assim o valor a ser recolhido pela recorrente. Ressalta que o contribuinte for intimado a preencher uma tabela, que consta aqui as folhas 14 e 15 dos autos, que constava todos os CFOPs utilizados pela empresa em suas operações, na qual a recorrente deveria apontar a situação dessas operações no processo de industrialização própria. Após a análise da tabela preenchida enviada pelo contribuinte, determinou discordância de operações relativas a 3 CFOPs,
o 5152, que é transferência de mercadoria adquirida de terceiros, o 6124, que é industrialização efetuada para outra empresa, e 6125, que é industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria não transitar pelo estabelecimento adquirente, que for objeto de diferimento, realizou nova apuração do ICMS envolvendo o benefício do FDI conforme planilha de folhas 19 e 20. São essas as informações complementares do fiscal autuante. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando decadência referente ao período de janeiro a setembro de 2010. Aduziu que a autoridade fiscal excluiu do benefício do FDI as operações de industrialização por encomenda e que o regulamento do referido benefício não autoriza a metodologia ensejada pelo autuante de separação tão somente dos débitos conforme a operação incentivada ou não, mantendo-se em todo o crédito fiscal para ser reduzida apenas em relação ao imposto devido pelas operações diferidas, que são as incentivadas, alegando que, concentrando todos os créditos fiscais, compensando-se com os débitos das operações incentivadas, acarreta em cada período de apuração a redução de parcela incentivada, com consequente aumento do recolhimento do imposto relativo às operações não incentivadas. São esses os argumentos da impugnante. A julgadora, ela afasta a decadência com base no artigo 123.1 do CTN e, no mérito, ela entendeu pela procedência da ação fiscal. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular e requer novamente o pedido de decadência relativo ao período de janeiro a setembro de 2010. No mérito, a recorrente, ela pede a realização de perícia em relação ao período de outubro a dezembro de 2010. Ela traz os mesmos argumentos da defesa e ela pede a perícia desses meses, de outubro a dezembro de 2010, e a improcedência do auto em causa. E pedido esse extensivo ao período de janeiro a setembro de 2010, caso seja rejeitada a preliminar de nulidade, porque ela pediu nulidade de janeiro a setembro, né? Ela pede perícia de outubro a dezembro. A assessoria processual tributária acata o pedido de perícia e envia o presente processo ao grupo de perícia, consignando em seu despacho o seguinte, o que é que a assessoria pede? Ela faz o seguinte pedido: a separação de créditos fiscais a serem deduzidos das operações próprias, que são as incentivadas, e aqueles das operações não próprias, que são as não incentivadas, realizando-se modificação na planilha elaborada, ajustes nas operações de saída com subprodutos do processo industrial que foram equivocadamente enquadradas pela empresa em CFLP de número 5102 e 6102, não objeto de diferimento, a serem classificados nos CFLPs de número 5101 e 6101, operações beneficiadas pelo diferimento. E, por último, o assessor ele pede a exclusão de débitos referentes às operações de transferência de algodão, mesmo que recebida de terceiros, que tem como CFLP 5152, por tratarem-se de operações internas, objeto de diferimento específico, previsto no artigo 570 do regulamento do ICMS. A perita refez o levantamento, foi feita todas as considerações da assessoria, pedida pela assessoria, e a perícia resultou em redução do imposto de 6 milhões, de R$ 6.912 para R$ 5.059.113. A empresa manifestou-se sobre o laudo pericial, onde defende possíveis equívocos realizados pela perícia e requer que sejam incluídos no rol das operações alcançadas pelo benefício do diferimento aquelas atinentes ao CFLPs 6124 e 6125, por tratarem-se de industrialização por encomenda. Só que em 10 de setembro de 2008, o assessor observou que sobreveio o parecer da assessoria da SECOM, número 475, com o cálculo da apuração mensal do imposto em relação ao diferimento previsto na legislação
do FDI. Saiu esse parecer, né, da SECOM 475, durante a perícia. A assessoria processual tributária, após afastar a decadência, entendeu pela possibilidade de aplicação retroativa do parecer da SECOM, que é o 475, a fatos geradores anteriores à sua vigência e refez o cálculo, resultando num valor de R$ 3.999.110,12, e opinou pela parcial procedência do presente feito. Foi isso o entendimento da assessoria processual tributária. Ela aplicou o parecer 475 e reduziu o valor para R$ 3.999.000. Em 30 de agosto de 2019, a terceira Câmara, né, o processo veio para cá, acatou a decadência relativa ao período de janeiro a setembro de 2010, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E quanto da análise do pedido de perícia, o conselheiro Micael pediu vista dos autos. O processo foi para as vistas, foi pedido vista, né? Então, quando o processo retornou à sessão, ocorrida no dia 11 de setembro de 2019, e no decorrer dos debates, o representante da parte em sessão solicitou perícia com o fito de se refazer o cálculo, levando em consideração a proporcionalidade do FDI, sendo indicada assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Foi um pedido da parte em sessão, né? Por unanimidade, a terceira Câmara resolveu converter o custo do julgamento em nova perícia. Aí o processo foi para a perícia, depois a gente fala mais sobre a perícia, para não ficar muito cansativo, né? A perícia refez as devidas exclusões, tudo que foi solicitado, e ela refez o cálculo do ICMS do FDI, e para os meses de outubro a dezembro de 2010, né? Porque de janeiro a setembro a Câmara entendeu pelo acatamento da decadência, então a perita fez só nesses meses, de outubro a dezembro de 2010, resultando num valor de R$ 561.366,53. Senhor presidente, o relato. A presidente agradece a doutora Tereza. Vamos ouvir a manifestação do seu procurador. Obrigado, senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos, como bem relatado pela conselheira Tereza, é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de recolhimento do ICMS em razão da aplicação indevida do benefício do diferimento do FDI, previsto no FDI que o contribuinte é beneficiário, sobre operações que não integram o processo de industrialização própria no exercício 2010, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 6.912.809,49, bem como a penalidade proposta pelo autuante, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670/96, correspondente a uma vez o valor do imposto. E, como o relato foi muito minucioso, eu não vou repetir o que consta nas informações complementares, é um processo que já foi julgado em parte aqui pela Câmara, foi acatada a decadência parcial referente a janeiro e setembro. Na manifestação da assessoria inicial, e ela só se manifestou uma vez, ela já tinha acatado uma aplicação de um novo entendimento firmado pela administração tributária, com base em um parecer da SECOM, e disse que tinha feito os devidos ajustes considerando o critério de proporcionalidade, mas na última sessão, em que foi deliberado o processo, se entendeu que deveriam ainda ser feitos alguns ajustes, e para isso foi que o processo foi remetido para a perícia, com o seguinte propósito: em relação ao primeiro quesito, foi determinada a perícia o seguinte: processar novo cálculo levando em consideração a metodologia da proporcionalidade estabelecida para o cálculo do FDI, onde o contribuinte deve apurar conjuntamente todos os créditos e débitos decorrentes do ICMS e, ao final, constatado o saldo devedor, aplicar o percentual ali pertinente relativamente ao FDI, proporcionalmente ao ICMS gerado nas saídas de produção própria. Em resposta, o laudo pericial diz que, atendendo ao pedido, procedemos novo cálculo do ICMS-FDI, aplicando sobre o saldo devedor o percentual correspondente ao ICMS gerado nas saídas de produção própria, e em seguida aplicamos o percentual de diferimento de 88% e encontramos o valor do ICMS-FDI.
Dando prosseguimento, deduzimos o saldo devedor, o montante do ICMS FDI calculado na forma do parágrafo anterior, e deduzimos também o ICMS recolhido pela autuada, conforme consultas no sistema Receita, gerando a diferença de ICMS a recolher. Os cálculos do ICMS, FDI e apuração estão demonstrados no anexo 1 e 2 do laudo pericial. Já no segundo quesito, foi determinada a exclusão do cálculo das operações classificadas no CFOP 5152, relativa ao produto algodão em plumas, pois são albergadas pelo diferimento conforme artigo 570 do Decreto 24.569/97. Em resposta, o laudo pericial disse que, atendendo ao pedido, excluímos do débito das operações não próprias o montante do ICMS de R$ 19.527,18, referente às saídas do CFOP 5152, do produto algodão em plumas, da nota fiscal eletrônica 25866, emitida em 27 de dezembro de 2010, cópia em anexo. As demais notas fiscais no CFOP 5152 com o produto algodão em plumas já foram emitidas com diferimento, não possuindo nenhum destaque ICMS para ser excluído. Já no quesito 3, foi determinado que a perícia para inserir no cálculo do benefício, considerando como operações próprias aquelas classificadas no CFOP 6124 e 6125. Em resposta, o lado pericial disse que, atendendo ao pedido, consideramos os CFOPs 6124 e 6125 como operações próprias conforme planilha a seguir, e apresentam a planilha destacando os CFOPs considerados como operações próprias e chegando a fazendo a devida apuração, consta demonstrativo aqui no laudo pericial. E, por fim, no que interessa aqui para análise, foi determinado que fosse apresentado um novo cálculo dos valores devidos, considerando que o período de janeiro a setembro foi decaído. E aí, nesse sentido, cumprindo todas as determinações do despacho de encaminhamento para a perícia, o laudo ele afirma que foram refeitos os cálculos do ICMS FDI e a apuração da autuada para os meses de outubro a dezembro de 2010, que foram os períodos mantidos no lançamento, e com o atendimento das referidas alterações, resultou, ao final, na conclusão de que, com a adoção da nova metodologia de cálculo e com os ajustes determinados, o valor da falta de recolhimento do ICMS para os meses de outubro a dezembro de 2010 importou no montante de R$ 561.366,43. E aí consta em anexo ao laudo as devidas planilhas. Em suma, é isso, o processo volta, já de certa forma foram acatados os argumentos do contribuinte na sessão anterior, não entendo que haja mais muito a que se discutir nesse processo, razão pela qual a Procuradoria apenas se manifesta no sentido de conhecer do recurso ordinário para dar parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância para parcial procedência da infração, com a manutenção do crédito tributário, conforme apurado na auto pericial. São as nossas considerações, senhores conselheiros. A presidência agradece ao seu procurador. Vamos ouvir o doutor Ivan. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador, renovo aqui os cumprimentos a todos e também, em razão da objetividade, sem prejuízo nenhum para as informações necessárias ao processo, mas em razão da objetividade da conselheira relatora e complementado pela leitura também objetiva e exaustiva do parecer do laudo pericial, melhor dizendo, não do parecer, mas do laudo pericial, entendemos aqui que não há muito que se discutir, a empresa até reviu esse lançamento, esses levantamentos refeitos pela perícia, ainda quis questionar alguma coisa com relação a alguns tipos de operações, mas com as quais eu não concordei e desaconselhei ao pagamento e com mais razão ainda, por ocasião do advento do Refis 2021, porque pelos meus cálculos, ainda que essas revisões que a empresa apontou, com as quais eu não concordo, ainda que elas viessem a vingar, num cálculo de que resultado isso traria comparado com a redução oferecida pelo Refis, inviabilizaria tiraria a necessidade de qualquer discussão nesse sentido. A redução, eu acho que não seria tão expressiva quanto é a redução conferida pelo próprio Refis com a dispensa de multa e juros. Então, senhor presidente, senhores
conselheiros, senhoras conselheiras, doutor André, também não vejo necessidade de me alongar muito e encerro aqui essa participação apenas dizendo que a nossa expectativa é que, de fato, seja acolhido o lançamento conforme o resultado do último laudo pericial. Era o que tinha para dizer e, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, a acolhida de todos e me ponho aqui à disposição se eventualmente for necessário. Muito obrigado a todos. A presidência agradece ao doutor Ivan e o processo agora encontra-se em discussão. Sim, senhor presidente, já que eu fui a relatora, né, como o doutor André bem disse aí, né, ele já citou aqui todos os pontos da perícia, a gente não tem aqui muito mais o que falar. A assistente técnica, ela compareceu, né, ela ajudou no trabalho, a doutora Dione Rodrigues, não é? Ela assinou o termo de compromisso e tudo, ela acompanhou todos os trabalhos, foi um trabalho bem feito, foi a doutora Luana que fez. Alguma dúvida, se algum conselheiro assim tiver, eu posso ler aqui o laudo, né, que está bem explicativo. Ela faz aqui na conclusão, na conclusão da perícia, ela fala tudo o que ela alterou, né, tudo que foi alterado, o que foi excluído, né, os débitos e as operações, e pronto. É só se algum conselheiro... Pronto, o doutor Lúcio parece que quer, né, alguma informação. Pronto, é só, senhor presidente. Doutor Lúcio. Boa tarde, senhor presidente, doutor André, doutor Ivan, prazer, mais uma vez. Presidente, eu vou ser bem objetivo também em relação à questão do refis, mas eu queria levantar um ponto aqui só, né, a questão da penalidade. Eu sei que esse processo vai termos refis, vai ser excluída a questão da multa, mas como as nossas decisões têm esse precedente, e essa matéria é uma matéria aqui, né, de FDI, que, né, pode servir de precedente para outras questões, independente de refis ou não, né, a gente já julgou nessa Câmara aqui um processo da qual o doutor Micael foi relator dessa mesma matéria, julgamos um processo do qual eu fui relator, que esse processo talvez vá até para a Câmara Superior, nesse período agora, né, de refis. A questão de aplicar, nessa situação, aplicar o atraso de recolhimento, com a mesma razão que a gente aplicou para a questão da decadência, já que as operações estavam todas, né, escrituradas, porque o FDI, toda aquela sistemática, é só de questão de distribuição do percentual 25%, 75%, o que é pago no momento, no mês, o que é diferido, mas as operações estão todas escrituradas, né, na contabilidade, na escrita fiscal do contribuinte. Então, presidente, para seguir os precedentes, né, a minha orientação aqui, o meu pensamento é de aplicar, sim, atraso de recolhimento a esse processo. Eu sei que não vai interferir, nesse caso concreto aqui, que a empresa está se manifestando que vai aderir, mas para os precedentes que a gente já aplicou nos processos e para o futuro, né, aplicar, sim, atraso de recolhimento. Doutora Tereza, eu fiquei só com uma dúvida. Esse processo teve decisão de exclusão de decadência em uma sessão, não teve? Sim, senhor presidente. Aí já está considerado lá, porque já, no meu pedido de perícia, que consta, eu já até citei o voto do conselho. Então pronto. Tá, mas fazer o demonstrativo. Porque antes da gente entrar no pedido de perícia, nós votamos pela decadência dos meses de janeiro a setembro. Mas eu pedi, mas eu acho que eu pedi foi a outra ata, do dia 11. Eu pedi até a doutora Ana para ela colocar a ata ela colocou aí num grupo, mas eu acho que ela colocou a posterior. Mas foi isso mesmo, presidente, viu? Ela colocou a ata 58, que é do pedido de perícia. Num pedido de perícia, deixa eu ver aqui, por unanimidade de votos, converter o curso do processo, é na outra mesmo. Sim, senhor presidente. Doutor Ivan, quer se manifestar? Só informação, senhor presidente, essa sessão, essa ata a qual a conselheira relatora faz referência, é a ata da sessão do dia 30 de agosto de 2019. Viu? Era só essa informação mesmo. Ok. Então, já algum conselheiro ainda quer discutir o processo? Não, discutiu. Só no laudo pericial, a própria, né, a doutora Luana faz o laudo, já coloca já os meses, já, né, cada mês referente justamente aos 4 meses que faltam. Né, outubro, novembro, outubro, novembro, dezembro,
tem como ser feito, sim, o demonstrativo de forma bem precisa pela conselheira Tereza. Pronto. O conselheiro ainda deseja discutir o processo? Então, vou pedir à doutora Tereza que inicie a votação. Pronto. Senhor presidente, é a seção 55, viu? Que eu citei até aqui no meu pedido de perícia, considerando que por ocasião da realização da 55ª sessão ordinária de 30 de agosto, a terceira Câmara, aí eu coloquei aqui os votos, resolve quanto à arguição de decadência relativa ao período de janeiro a setembro de 2010, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, foi acatada por unanimidade de votos, em desacordo com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado, que se pronunciou contrária à decadência, sob o entendimento de que, se aplicar o caso em questão, a regra de contagem de prazo decadencial prevista no artigo 1731 do CTN. Foi essa a decisão, senhor presidente. Aí depois a gente pede a perícia, acata o pedido de perícia, que foi feito até em sessão. Só para ficar bem claro, né? Pode votar, doutora Tereza. Conheço do recurso ordinário, dou provimento em parte para modificar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando a penalidade sugerida pelo doutor Lúcio, já que foi acatada a decadência, né? Para que seja aplicada a penalidade no artigo 123(1)d, atraso de recolhimento. Lá não foi por procedência, né? Mas vai ser parcial também pela exclusão da decadência e pelo refazimento da perícia, não é isso? Eu não falei mais da decadência, porque a gente já votou noutra, mas a gente fala de novo, né? Mas porque dessa decisão aqui, ela tem que contemplar tudo que já passou. Pronto, certo. Ok. Pela decadência, né, dos meses de janeiro a setembro de 2010. E conforme o restante, né, os valores cobrados, conforme o laudo pericial constante as folhas 283 a 288. Ok. A matéria restou simplificada, a presidência faz essas observações, mas pela forma, para manter a forma do rito da sessão de julgamento, né, porque é gravado. Votando agora, doutor Alexandre. Com relator, senhor presidente, do mesmo tempo que ela já proferiu. Doutor Felipe. Acompanho, presidente. Doutor Micael. Com a relatora, presidente. Doutor Geira. Com a relatora, senhor presidente. E doutor Lúcio. Acompanho a relatora, presidente. Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcial procedente à presente acusação fiscal, fazendo o reenquadramento da penalidade para 123(1)c, conforme voto da relatora, fazendo a exclusão do período abraçado pela decadência acatado por esta Câmara e também pelo refazimento do cálculo trazido no último laudo pericial. Ok? Agradecer ao doutor Ivan. Se quiser continuar aí com a gente durante o julgamento dos demais processos, fique à vontade, doutor Ivan. Senhor presidente, eu tenho que agradecer mais uma vez pela acolhida, pela oportunidade de participar de mais uma sessão de julgamento da terceira Câmara e agradeço também o convite para permanecer, mas eu acho que a minha bateria não vai permitir que eu permaneça por muito tempo. Então eu me despeço aqui de todos, renovando. Eu acredito que talvez não nos encontremos mais em sessão, pelo menos. Eu não vi outro processo nosso em pauta até o final do ano. Pode ser que surja ainda, porque eu sei que o trabalho vai ser muito exaustivo para todos vocês aí do contencioso esse mês, né? Eu desejo que desenvolva esse trabalho com toda a destreza que é característica de vocês, com tranquilidade, e aproveito desde já, para caso não venhamos a nos encontrar, para desejar um Natal de muita saúde, de muita paz, né? Que um ano novo venha com a renovação que todos esperamos que aconteça, né? Que nos traga minimamente a normalidade que vivíamos e
com as melhoras que todos nós anseiamos. Então, um forte abraço a todos e me despeço aqui, agradecendo mais uma vez. Um abraço, doutor Ivan. Tudo de bom para o senhor também. Dando sequência à nossa pauta de hoje, nós vamos agora ao processo de número 1/1863/2019, auto de infração 2019-00328, recorrente célula de julgamento de primeira instância e Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido ambos. Relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, hoje prestigiado na TAT, com 2 julgados, e foi julgado parcial procedente em primeira instância, recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação e teremos aí uma contribuição no pedido de vistas do doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez os votos. Boa tarde a todos. E o processo, como bem anunciado, é da Companhia Brasileira de Distribuição, é o 1863/2019, auto de infração 2019-00328. E para lembrar os conselheiros, aqui, porque esse processo já teve em pauta, na 68ª sessão virtual do dia 16 de 11 de 2021, a qual foi pedido de vista do conselheiro doutor Micael. Daqui a pouco ele vai falar. E a acusação é falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de efetuar o pagamento no valor de R$ 43.756,46, relativo aos exercícios 2014 e 2015, conforme demonstrado em informação complementar. E aqui, eu já disse, 2014 e 2015, foi aplicado ICMS cobrado imposto, R$ 43.756,46, e multa de igual valor. Artigos infringidos apontados 7374, decreto 2459, e a penalidade 123.1c, que é uma vez o valor do imposto. Na impugnação, só lembrando aos conselheiros, pediu a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657/42, alterado pela 3655 de 2018, que pede a revisão do auto de infração na esfera administrativa e onde o julgador deve atentar às interpretações tanto jurídicas quanto administrativas à época da infração. Pede a ilegitimidade dos diretores, a extinção do crédito tributário, alegando que efetuou o recolhimento do imposto de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Pede também a nulidade, que a autuação é baseada em mera presunção, e a redução da multa, a aplicação da multa em 50%, redução da multa em 50%. É o 123D, se eu não me engano, que ele pede para que seja aplicado. Mais na frente eu vou verificar. O julgamento singular foi pela parcial procedência do auto de infração e tem a seguinte emenda. ICMS, falta de recolhimento, carga líquida, o contribuinte adquiriu mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, deixando de recolher o imposto devido. Exercício 2014-2015, decisão amparada no artigo 1 do decreto 29.560 de 2008, combinado com o 7374 do decreto 24.569. Constatado o recolhimento de parte do valor lançado, por isso houve a redução do crédito tributário. E a penalidade ele manteve no 123.1c da Lei 12.670, alterado pela 13.418. Defesa tempestiva e auto-infração julgado parcial procedente. No recurso, o contribuinte pede a extinção do crédito, dizendo que houve o pagamento, e a redução da multa com base no 123.1d, já falado. E o parecer da assessoria foi sugere o conhecimento do reexame necessário, nega-lhe provimento, no sentido de confirmar a parcial procedência declarada na instância singular, senhor presidente. É este o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre. Vamos ouvir agora o doutor Micael. Presidente, renovar os votos de boa tarde a todos. Nas discussões, houve uma dúvida quanto à questão que não ficou muito claro no auto de infração, se as operações haviam sido escrituradas após o auto de infração ou anterior a ele, né? A Procuradoria havia suscitado essa dúvida na época, quando do primeiro julgamento, e nós, então pedi de vistas com a ajuda do doutor Alexandre para a gente tentar verificar essa questão, tanto da escrituração quanto dos pagamentos.
E eu joguei aí no grupo agora os arquivos que informam as escriturações de determinadas operações. Parte delas foram escrituradas anteriores ao auto de infração e outra parte foi escriturada realmente após o auto de infração. Então, acredito que vamos aguardar os debates, mas dá para fazer a aplicação da penalidade dividida aí de acordo com o que está no material. É isso, presidente. Agradecer ao doutor Micael. Vamos ouvir o doutor André. Obrigado, presidente. Renovando os cumprimentos. Como bem relatado, trata-se de recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de falta de recolhimento do ICMS substituição tributária no Código 1031, decorrente da aquisição extraestaduais de mercadorias nos exercícios 2014-2015, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 43.756,46, bem como da penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96, correspondente uma vez ao auto de imposto, conforme informações complementares do auto de infração. A partir da análise das notas fiscais eletrônicas destinadas à autuada, verificou-se a falta de recolhimento de ICMS substituição tributária referente a diversos documentos fiscais de compras interestaduais, no montante de R$ 21.656,28, referente ao exercício 2014, R$ 22.100,12, referente ao exercício 2015. Foram anexadas as planilhas contendo a relação de operações com a metodologia e tipo de tributação aplicadas especificamente individualmente às mercadorias, bem como as consultas ao CITRAN com demonstrativo do cálculo do imposto devido nas referidas operações e das respectivas diferenças devidas. O julgamento de parcial procedência se deu em razão do julgador ter constatado o recolhimento oportuno em parte do valor lançado referente a 2014, resultando assim num crédito tributário total lançado, referente a imposto e multa, no montante de R$ 45.956,64. O contribuinte ele tem alguns argumentos que ele não traz no recurso, mas trouxe na impugnação, e foram citados pelo relator, dentre eles a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que o julgador deve se atentar às interpretações judiciais e administrativas à época da autuação, bem como a observância da jurisprudência do STJ e do STF, pacificada à época da lavratura do auto de infração que se deu em 2019. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a alegação, ela é carente de demonstração de pertinência com a defesa apresentada pelo contribuinte. Não se pode olvidar também que o lançamento deve ser regido pela legislação vigente à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 144 do CTN. Outro sim, o processo administrativo tributário estadual, ele é regido pela Lei 15.614 de 2014, a qual somente autoriza a não aplicação de norma da legislação tributária nos casos específicos previstos no seu artigo 48. Outro argumento que o contribuinte traz somente na impugnação é da ilegitimidade passiva dos representantes legais da empresa. No entanto, também quanto a esse aspecto, caso venha a ser discutido e examinado pela Câmara, entendemos que não deve ser conhecido o recurso contra esse pedido, pois a pessoa jurídica não tem legitimidade para defender direito ou interesse de seus sócios, não havendo autorização legal para que assim proceda, conforme é expresso o artigo 18 do Código de Processo Civil, o qual é aplicado subsidiariamente ao processo administrativo tributário. Ademais, ainda que superada essa questão processual, da impossibilidade de conhecimento do recurso, verifica-se que a autuação foi exclusivamente da empresa, da pessoa jurídica, não tendo havido apuração da responsabilidade tributária de terceiros, em especial os diretores. Portanto, verifica-se que o nome deles consta nas informações complementares apenas para fins de identificação dos representantes legais da pessoa jurídica, o que não autoriza qualquer afastamento peremptório de uma eventual responsabilização desses representantes legais. No mérito, o contribuinte ele alega, ainda mais em caráter preliminar também, uma nulidade do auto de infração, seria um lançamento baseado em presunção. No entanto, ao contrário do que alega a empresa, o lançamento não decorre de presunção, mas de realização de auditoria fiscal ampla no estabelecimento do contribuinte, a qual, após examinar os documentos fiscais do contribuinte em cotejo com os dados disponibilizados ao fisco, verificou-se o não recolhimento da totalidade do imposto devido em diversas operações estaduais. No caso, o contribuinte ele é destinatário das mercadorias relacionadas na planilha e relação de notas fiscais do auto de infração,
sendo a cobrança do ICMS substituição tributária devido por força do artigo 1º da Lei 14.237 de 2008, regulamentado pelo Decreto número 29.560 de 2008, que instituiu o sistema de carga líquida nas operações realizadas por contribuintes atacadistas e varejistas, conforme CNAE, o que é o caso da empresa autuada. Por outro lado, diante da auditoria realizada pelo agente fiscal, que culminou com a lavratura do auto de infração, que lhe imputou a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, caberia ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa contraditório, comprovando a não ocorrência da infração, ainda que parcialmente ficando autorizada a modificação do lançamento proposto na auto de infração, conforme é expresso e autorizado no artigo 145 do CTN. Sendo assim, o fato do autuante apontar possíveis equívocos no lançamento ao indicar o pagamento da totalidade do imposto em determinadas operações não acarreta a nulidade da auto-infração, mas sim pode permitir a sua modificação ou a exclusão destas operações do levantamento fiscal. Assim, não se trata de lançamento por presunção, mas decorrente de auditoria fiscal que teve por base o cotejo dos documentos fiscais do contribuinte com a base de dados do fisco referente às suas operações, o qual pode e deve ser aperfeiçoado pelos órgãos de julgamento, como fez o julgador de primeira instância ao constatar que, de fato, algum dos valores objeto do lançamento já haviam sido objeto de recolhimento antes da ação fiscal. No mérito, o contribuinte alega a inocorrência da infração, defende que ela efetuou o recolhimento do ICMS substituição tributária referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, traz como exemplo a nota fiscal 212.806, com o respectivo comprovante de pagamento obtido do CITRAN. E, quanto a esse argumento, conforme já restou examinado pelo julgador de primeira instância, de fato, no exercício 2014, das 21 notas fiscais contempladas no levantamento fiscal, apenas em relação a uma não foi identificado o recolhimento do imposto à época da operação, no valor de R$ 878,14, conforme demonstrativo, devendo ser excluído o valor de R$ 20.778,14, que já efetivou o julgador de primeira instância, razão da parcial procedência. Já no exercício 2015, das 28 notas fiscais contempladas no levantamento fiscal, não foi identificado o recolhimento do imposto à época da operação em nenhum deles, sendo que a maioria das notas fiscais foi registrada no CITRAN somente em 2020 e tiveram o respectivo pagamento efetuado também somente neste exercício 2020, após a lavratura do auto de infração. Já as notas fiscais 7332 e 18980, registradas no CITRAN em 2019, o ICMS só foi recolhido após o auto de infração. Todavia, constatou-se que as notas fiscais 839, 840, 841, 842, 427, 124, 6043 e 194, 036 não tiveram nenhum pagamento identificado nas consultas ao sistema, devendo ser confirmado o lançamento do imposto no valor de R$ 22.100,18 referente ao exercício 2015. Desse modo, o pagamento de parte do imposto lançado após a lavratura da auto-infração não afasta o lançamento, em especial, da multa pelo descumprimento oportuno da obrigação tributária. Não obstante, deverão ser considerados, obviamente, quando da liquidação do débito, após a constituição definitiva do crédito tributário. Portanto, correta a decisão que julgou parcial procedente o auto de infração, com exclusão apenas de parte dos valores lançados referentes a 2014, em que houve o recolhimento do imposto antes da lavratura do auto de infração. Aí o contribuinte defende ainda alega a ilegalidade da multa isolada por possuir caráter confiscatório. No entanto, também nesse argumento não há como ser acolhido, a multa foi aplicada nos exatos limites da lei estadual e não cabe aqui discutir questão de constitucionalidade da norma estadual, né, aplicando-se ao caso a súmula 11 do Conselho de Recursos Tributários, recentemente aprovada, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 24 de setembro de 2021, que dispõe que é vedado aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário afastar ou reduzir multa sugerida em auto-infração sob fundamento de apresentar natureza confiscatória por implicar indevido controle difuso de constitucionalidade da Lei 12.670/96. Por fim, resta um pedido do contribuinte de reenquadramento da penalidade para o artigo 123, inciso 1, a linha D, que trata de atraso de recolhimento, né, previsto na Lei 12.670/96. No entanto, entendemos que não há como ser reenquadrada a penalidade, tendo em vista que não houve o registro do imposto no CITRAN à época das operações, o que somente veio a ocorrer, isso ficou muito claro na análise na decisão de primeira instância, só veio a ocorrer após a lavratura da auto-infração, não sendo, portanto, possível aplicar a esse caso aqui o disposto na súmula 6 do CRT, pois o imposto devido, repito, não foi
mesmo diante da diligência aí, decorrente do pedido de vista, fica muito claro que não houve o registro desse imposto no CITRAN à época devida. Isso somente ocorreu após a lavratura do auto de infração, os recolhimentos, boa parte deles foram posteriores, portanto, não há como ser acatado o pedido de reenquadramento. Com essas considerações, a PGE manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário e reexame necessário, negando o desprovimento para confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. São as nossas considerações, senhor presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André. Vamos ouvir o doutor Alexandre. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu passei uma planilha para o doutor Micael, informando as notas fiscais. Eu queria só esclarecer, doutor Micael, depois que eu passei a planilha para o senhor, eu também fui verificar minuciosamente cada nota fiscal. Dessas notas fiscais que estão registradas aí, somente 15 notas fiscais, elas constam no relatório do CITRAN, tá certo? As demais notas fiscais relacionadas no CITRAN, elas não fazem parte do levantamento que o fiscal fez, elas não fazem parte. Somente 15 dessas notas fiscais relacionadas pelo CITRAN é que fazem parte. E elas, realmente, elas foram pagas e registradas no CITRAN depois do auto de infração, e foram pagas também após o auto de infração. E assiste razão, a primeira instância, ao doutor André, a sua manifestação em dizer que foram registradas após somente 15. As demais notas fiscais colocadas pelo CITRAN não fazem parte desse auto de infração aí, desse levantamento. Eles não foram vistos. Mesmo assim, mas foram pagas também pelo contribuinte. Em discussão ainda? Lembrando que já foram deliberadas aí as preliminares de nulidade e a preliminar de... Só retornar aqui. Multa confiscatória e nulidade sobre o argumento de lançamento baseado em presunção. Ok? Ficou restante somente a matéria de mérito. Só mérito, senhor presidente. Doutor Lúcio. Presidente, é só uma dúvida aí do conselheiro Alexandre, doutor Micael. Quer dizer que as notas, aquelas notas que constam lá na informação complementar, aquele trabalho que o agente fiscal fez lá, não estão escrituradas no CITRAN, que tem uma planilha de mais de 3 páginas. Pelo que eu entendi da informação... Não, conselheiro, só 2014, somente uma nota de 2014 é que não foi encontrado o pagamento. De 2014, o contribuinte registrou antes da ação fiscal e pagou antes da ação fiscal. De 2015, ele pagou depois da ação fiscal. Registrou no CITRAN e pagou após a ação fiscal. Ele foi lá e pagou. Foi em 2020 já. Então, por isso, quando ele veio aos autos, alegando que houve o pagamento, pedindo a extinção, porque ele entendia que, mesmo pago posteriormente, ele poderia se beneficiar. Mas nós entendemos que não, porque foi pago extemporaneamente, foi fora do prazo da espontaneidade. Então, ele não tem o direito ao benefício da extinção e nem tampouco de redução da multa. A minha dúvida, professor, é só quanto ao pagamento. Eu concordo com o doutor André, com o julgamento. Realmente, o pagamento foi depois, apenas tem que constar na demonstrativo que foi pago para o sistema fazer a redução. A minha dúvida é quanto só a questão da escrituração, porque a gente observando a informação complementar, dá a entender que o agente autônomo fez aquela planilha com base no que estava no CITRAN, né? Então, existe, que em 2014 estão escriturados, estão registrados, em 2015 não, é assim? Tem que fazer a divisão, como o doutor Isso mesmo. Ele registrou 2014, toda foi registrada. E o fiscal fez o levantamento, as de 2015 não foram registradas, certo? Elas não foram registradas. Ele levantou e mandou para ele, e esse relatório que o CITRAN mandou para mim, eles pegaram outras notas fiscais que também deveriam ter sido feitas pelo levantamento do fiscal, que não consta, mas que mesmo assim o contribuinte fez o pagamento, tá certo? E somente dessas notas fiscais apresentadas aí pelo CITRAN
somente 15 fazem parte do relatório feito pelo fiscal. Tá certo aí? Quer dizer, a sugestão do relatório é para manter a penalidade de 1C. Isso. Mesmo as 2014 que estão citando, as estradas. As 2014 foram excluídas. Foram excluídas pelo... Foram excluídas porque foram registradas antes e o pagamento foi feito antes. Quer dizer que nós estamos discutindo aqui só 2015. Só 2015. Ok, então ok, presidente. Mais algum conselheiro? Então, o doutor Alexandre já pode votar. Senhor presidente, eu conheço do exame necessário, nego-lhe provimento. Doutor Alexandre. Sim. Só uma dúvida, presidente, por favor. Doutor Alexandre, eu estava olhando aqui o relatório do auto de infração, né? Relação. Tem aqui umas notas de 2014 de Pernambuco. Ou será que eu estou verificando aqui o documento? Não, essa aí, o Citran, ele relacionou 2014 e 2015. Essas de 2014, elas todas já foram efetuadas o pagamento dentro do prazo. Elas não estão incluídas nesse relatório aí. Só colocaram porque elas foram recolhidas depois também. Mas foram registradas, 2014, antes da lavratura do auto de infração. Porque nas folhas lá do relatório, né? Uhum. Na folha... São 4 folhas que tem do relatório do auto de infração, né? De 2015. Ele tem operações de 2014 também, né? Tem. Mas aí foi excluída? Foram excluídas porque elas foram registradas na época da infração e foram pagas, e por isso foram consideradas e foram excluídas. Ok, presidente. Desculpe, doutor Alexandre. Não, tudo bem. Eu fui verificar bem minuciosamente as notas fiscais. Podemos votar? Conheço os exames necessários, senhor presidente, nego-lhe o provimento para manter a decisão de parcial procedência proferida na instância singular pela parcial procedência, senhor presidente. Votando agora, doutor Felipe. Acompanho, presidente. Doutor Micael. Com o relator, presidente. Doutor Geider. Acompanho, senhor presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. E doutora Tereza. Com o relator, presidente. Então, no presente julgamento, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e do recurso ordinário. Negar-lhes provimento para confirmar a decisão de parcial procedência exarada na instância singular, afastando as preliminares que foram objeto de julgamento da sessão realizada no dia 16 de novembro de 2021 e passam a compor também a presente decisão. Pela parcial procedência, tudo nos termos da manifestação do excelentíssimo senhor procurador do Estado em sessão. Ok? E para finalizar a nossa pauta de hoje, né? Graças a Deus, uma pauta assim para começar bem a semana, né? Bem sem entraves, né? Vamos agora ao processo. E o doutor André diz assim, rapaz, não anuncie muito cedo, não, que ainda falta um processo, mas eu vou apostar hoje aqui. Processo seguinte é o processo 1/3669/2019, auto de infração 2019-10737, que tem como recorrente RN Comércio Varejista S.A., esse processo e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relatoria do doutor Micael Pinheiro de Oliveira, processo julgado procedente em primeira instância, recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação e teve pedido de vistas na 59ª sessão ordinária virtual, dia 29 de setembro de 2019, pela conselheira doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. E, retornando na sessão do dia 17 de novembro, foi sobrestado. Então, com a palavra, doutor Micael. Presidente, boa tarde. Naval Voto, boa tarde a todos. Conforme anunciado, trata-se do auto de infração, cujo relato é deixar de utilizar o contribuinte, módulo fiscal eletrônico, MFE, ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. O contribuinte supracitado não comprovou a ativação do módulo fiscal eletrônico, conforme solicitado no termo de intimação. Vide informações complementares. A auto de infração tem um valor de R$ 6.391,08. A lavratura foi no mês 7 de 2019.
O artigo infringido foi o primeiro da Instrução Normativa número 10, 2017, artigo 2º e seguintes da IN 27, 2016. Penalidade prevista no 123, 7Q da Lei 12.670, alterado pela 16.258 de 2017. Nas informações complementares, o auditor informou que deixar de utilizar o contribuinte módulo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente, multa equivalente a 1.500 ofícios por equipamento. Aplicou a multa que perfez aí o valor de R$ 6.391,08. O contribuinte protocolou impugnação aos autos, o que fez, alegando basicamente 2 pontos. A ilegitimidade do auto de infração, tendo em vista que a combinação legal capitulada no auto não condiz com a possível penalidade, a possível autuação que foi aplicada ao contribuinte. Portanto, a referência da capitulação que foi utilizada no auto de infração não preenche os requisitos de validade do ato administrativo. E, por segundo, pediu também a penalidade exorbitante por violação ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade, da insignificância quanto à penalidade prevista, né? E o efeito confiscatório da cobrança da multa. Portanto, pede aí a nulidade do auto de infração barra improcedência. O processo, então, caminha para o julgamento de primeira instância, que decide pela procedência da ação fiscal em todos os seus termos. Só um detalhe da defesa é que o contribuinte informou, né, que a empresa, né, ela fez o encerramento da sua atividade comercial sem que tivesse havido cancelado o módulo fiscal eletrônico. Mas, no que tange a falta pela ativação do MFE, observou que o prazo do contribuinte para aquisição, vinculação e ativação do MFE é de acordo com a atividade econômica da empresa, cujo CNAE é o 4753900, destacando, portanto, que também que a norma determina não somente a aquisição e a vinculação do MFE, mas também a sua ativação mediante acesso remoto ao ambiente computacional. Bom, no julgamento de primeira instância foi totalmente procedente o auto de infração, onde o julgador monocrático rebateu todos os pontos elencados na impugnação e o processo, então, sofreu recurso, no qual o contribuinte alegou os mesmos pontos que alegou na impugnação: a legitimidade do auto de infração por ausência de fundamentação. Informou também que, no caso concreto, esse equipamento de módulo fiscal eletrônico foi devidamente ativado dentro do prazo legal, tendo a recorrente encerrado suas atividades, referente aí à inscrição estadual 06573339, dígito 8, sem apresentar essa comunicação ao fisco cearense do cancelamento do módulo fiscal eletrônico. Entretanto, ele informa que a recorrente cumpriu o preceito estabelecido na legislação estadual, porquanto o comando normativo materializado na AIN 10/2017. E a não ativação do módulo fiscal no prazo legal seria condicionante para a aplicação de sanção fiscal, e se o fisco considerou que o encerramento da atividade sem o cancelamento do módulo fiscal eletrônico deveria ser aplicada uma multa, então essa multa deveria ter uma capitulação legal expressa e válida de acordo com a auto de infração, o que, no caso, ele observa que não aconteceu. Rebate, então, todos os pontos da impugnação e o processo caminha para a cela de assessoria processual tributária. A cela de assessoria informa que o recorrente está cadastrado no CNAE 4753900, que é comércio varejista de eletrodomésticos, um regime normal de tributação. Informa aí que, ao observar na letra dos autos, percebeu que na ação fiscal referente ao mandado de ação fiscal 2019-05809 fora o de executar a auditoria fiscal restrita,
né, tendo em vista aí o prazo legal fixado na norma. E observou, de acordo com a legislação, que for emitido um emissor de cupom fiscal, um SF, e nota fiscal de venda a consumidor, né, nas modalidades para a substituição do cupom fiscal. Informou também que a Instrução Normativa 27 de 2016, na qual dispõe sobre o novo SF, o novo cupom fiscal eletrônico, o CFE-SAT, por meio de módulos fiscais de cada consumidor, que é o NFC-E, tem também a obrigatoriedade de emissão nos termos do artigo 2º, né, para a prévia utilização do contribuinte para ativar o módulo fiscal eletrônico. Aí o parecerista traz uma série de legislações sobre a matéria, né, sobre o MFE, e informa aí, portanto, que se opina pela procedência do lançamento de ofício, objeto do presente recurso, confirmando a decisão condenatória de primeira instância, rechaçando aí todos os pontos alegados pelo contribuinte. O processo, então, caminha para a Procuradoria e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael. Vamos ouvir agora a doutora Tereza, que pediu vista do processo. Sim, senhor presidente. Eu já tinha pesquisado isso daqui antes. Ai, eu estava esquecida, mas eu lembrei. É porque esse processo ele foi sobrestado, não foi? E eu não prestei atenção. Mas eu fiz uma pesquisa assim. A dúvida foi com relação à data da ativação. Nas folhas 13 aí dos autos, né, doutor Micael? Até foi uma dúvida também do doutor André, se eu não me engano, no dia da sessão, que tinha, assim, tem assim, essa informação, vinculação contribuinte 7/11/2018, data da ativação. Aí nós ficamos assim um pouco em dúvida com relação a essa informação. Mas aí eu pegando informação lá no contencioso e lendo aqui a instrução normativa, que é a instrução normativa 10 de 2017, o que ela diz? Com base na instrução normativa 10 de 2017, artigo 1º, inciso 3, a linha H, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão do cupom fiscal eletrônico por meio de módulo fiscal eletrônico, como listado a seguir. Elas tinham uma data, num caso aqui, que é comércio varejista de aparelho de uso doméstico, ela tinha uma data de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018 para ativar. Ela ativou antes do auto de infração, mas fora do prazo, entendeu? Eu vou ler aqui o artigo só para os conselheiros entenderem melhor, que é que o artigo 1º diz, dessa instrução normativa. A emissão do cupom fiscal eletrônico por meio de módulo fiscal eletrônico, MFE, para acobertar operações relativas à circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal destinados a consumidor final será obrigatória de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018. Para os contribuintes enquadrados em uma das seguintes subclasses da Classificação Nacional da Atividade Econômica Fiscal, que é o CNAE, né? Que no caso aqui dessa empresa, o CNAE dela é o 4753, dígito 9, que é comércio varejista de aparelhos de uso doméstico. O que quer dizer isso? Que ela tinha até o prazo de janeiro de 2018 para ativar. Ela ativou aqui no dia 7/11 de 2018, então estava fora do prazo. É a mesma coisa, senhor presidente, da questão das DIEFs. Na época das DIEFs, o contribuinte tinha um prazo para entregar. Por descumprimento de obrigação acessória. É isso, senhor presidente. Agradecer a doutora Tereza. E agora vamos ouvir o senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Novos cumprimentos. Eu gostaria só que a doutora Tereza, então, me esclarecesse, que realmente
surgiu essa questão na sessão anterior, então o módulo foi ativado em novembro de 2018. Aquela consulta realmente confirma isso. Pelo que Ok. eu tive, assim, conversando com o pessoal lá no CONAT, e que elas me informaram isso, consta, sim, essa data, Ok. data da ativação, é isso mesmo, 7/11/2018. Obrigado, doutora Tereza. Então, como bem relatado, trata-se de recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração. Doutor André congelou, não foi? No prazo previsto na legislação secretária, aplicando-se... Doutor André, presidente. congelou sua imagem. Se o senhor quiser tirar o visual e ficar só com o áudio. Travou de novo. Tá, consegue me ouvir? Agora sim, tá claro. Então, Tá falhando, doutor André. O senhor fala e corta, congela. Pronto, vamos aqui retomar. Vamos ver. Qualquer coisa vocês me avisam aí, eu repito. Mas, conforme informações complementares do auto de infração, a empresa ela possui o CNAE 4753, dígito 9, de comércio varejista de aparelhos de uso doméstico, razão pela qual estava obrigada a emissão do cupom fiscal eletrônico por meio do módulo fiscal eletrônico a partir de 15 de janeiro de 2018, nos termos do artigo 1º, inciso 3, a linha H da Instrução Normativa 10 de 2017. O contribuinte foi intimado pelo autuante para comprovar a ativação do MFE, não tendo realizado qualquer manifestação em relação a isso, pelo menos não consta no processo administrativo tributário. Foi anexado ao auto de infração a consulta dos sistemas corporativos do fisco, comprovando que o contribuinte somente ativou o módulo fiscal eletrônico em 7 de novembro de 2018, portanto, após o termo final do prazo previsto na legislação, que foi confirmado pela conselheira Tereza, que de fato houve a ativação do equipamento nessa data. A decisão de primeira instância ela afastou expressamente a possibilidade de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, conforme artigo 138 do CTN, por entender que a ativação se deu após o prazo previsto na Instrução Normativa 19 de 2017, pois teria sido cumprida a obrigação tributária após a expedição do termo de intimação do contribuinte. E aí, no recurso, ele alega inicialmente nulidade do auto de infração por ausência de fundamento legal. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a nulidade, o contribuinte não se defende dos dispositivos legais indicados no auto de infração, mas dos fatos apontados na autuação. Caso verifique omissão ou inadequação dos dispositivos legais indicados como infringidos ou do dispositivo legal da penalidade à conduta infracional apurada e devidamente determinado no auto de infração, deverá o julgador de qualquer instância de julgamento corrigi-los, não acarretando qualquer nulidade no lançamento. Nesse sentido, é expresso o parágrafo 7º do artigo 84 da Lei 15.614/2014, ao dispor que, estando o processo em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais infringidos e dos que cominem a respectiva penalidade constantes do auto de infração serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício ou em razão de impugnação ou recurso, não ensejando a declaração de nulidade do lançamento quando a infração estiver devidamente determinada. Todavia, não é o caso do presente auto de infração, pois tanto as normas infringidas como a que combina a penalidade estão corretas e não necessitam de qualquer correção pelo órgão de julgamento. Por fim, o relato da infração e as informações complementares são claros e precisos, não deixando qualquer dúvida acerca do ilícito apontado, dando plena compreensão ao contribuinte e permitindo-lhe o exercício efetivo de sua garantia de ampla defesa contraditória, como de fato fez, trazendo impugnação específica do lançamento tributário. Outro argumento de mérito que o contribuinte traz é a inocorrência da infração, alegando que o módulo fiscal eletrônico foi ativado dentro do prazo legal e, portanto, não teria ocorrido descumprimento da Instrução Normativa 10 de 2017, e alega ainda que o estabelecimento autuado encerrou suas atividades sem apresentar comunicação de cancelamento do módulo fiscal ao fisco. No entanto, também entendemos que essa argumentação ela não procede. O decreto 31.922 de 2016 instituiu o cupom fiscal eletrônico nos termos do ajuste CINEF 11 de 2010 e a nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica
do ajuste CINIEF número 7 de 2005, com as alterações do ajuste CINIEF 1 de 2013, e, de acordo com o cronograma previsto nessas normas, a obrigatoriedade de utilização do módulo fiscal eletrônico para a atividade do contribuinte, estabelecido na Instituição Normativa 10/2017, ficou previsto um prazo até 15 de janeiro de 2018 para ativação, conforme o artigo 1º, inciso 3, a linha H, da Instituição Normativa 10/2017. Portanto, o fato do estabelecimento autuado ter encerrado suas atividades conforme alega a empresa não se relaciona com a infração que lhe é imputada, pois não se trata de infração decorrente do não cancelamento do módulo fiscal eletrônico, mas sim de não ativação do módulo fiscal eletrônico no prazo previsto na legislação. Alega o contribuinte ainda a exorbitância da multa aplicada por ausência de razoabilidade e proporcionalidade, com seu caráter confiscatório, e alega ainda que essa questão do caráter confiscatório da multa é objeto do tema de repercussão geral no STF, tema número 487, decorrente do recurso extraordinário 640 e 452. No entanto, a gente verifica que a multa foi aplicada nos exatos limites da lei estadual, né? Por outro lado, essa matéria já é objeto da súmula 11 do Conselho de Recursos Tributários, que veda aos órgãos de julgamento do CONAT afastar ou reduzir multa sugerida com fundamento em caráter confiscatório, pois implicaria em indevido controle de fluxo de constitucionalidade da Lei 12.670/96. Por fim, quanto ao tema 487 da repercussão geral do STF, essa questão ainda está pendente de julgamento da Suprema Corte, não acarretando qualquer impacto no presente lançamento. Caminhando aqui para o fim, a gente verifica que o contribuinte realmente ele não cumpriu o prazo para ativação do módulo, né, uma vez que essa ativação ela tinha que ser feita até o dia 15 de janeiro de 2018, portanto, a partir do dia 16 de janeiro de 2018, já estaria caracterizado o descumprimento da instituição normativa que fixou esse prazo para ativação. No entanto, temos uma compreensão diversa daquela do julgador de primeira instância acerca da não ocorrência da denúncia espontânea. Ao contrário do que entendeu o julgador de primeira instância, entendemos que, tratando-se de lançamento de multa autônoma por descumprimento de obrigação acessória, a mesma deve ser afastada, uma vez que restou caracterizado, sim, a nossa compreensão, a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN. Não obstante o contribuinte não tenha observado o prazo de ativação do módulo fiscal eletrônico, a que estava obrigado pela legislação, prazo esse que encerrou em 15 de janeiro de 2018, consta no processo administrativo tributário, as folhas 10, a consulta do sistema corporativo, constando como data de vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico, o dia 7 de novembro de 2018. Esse fato foi esclarecido no pedido de vista da conselheira Tereza. Portanto, ficou em dúvida acerca de qual informação esse documento trazia, mas, de fato, confirma que foi ativado em novembro de 2018. Portanto, apesar da ativação ter se dado em data posterior ao prazo previsto na legislação, ela ocorreu antes do início da ação fiscal. E, assim, nos próprios termos da Instituição Normativa 49 de 2011, considera-se o início da ação fiscal a partir da ciência do termo de intimação que ocorreu somente em 2 de julho de 2019. Isso consta no AR de folhas 7 dos autos. Assim, ainda que extemporâneo, houve um cumprimento da obrigação tributária acessória antes do início da ação fiscal. Corroborando esse entendimento, o artigo 1º da Instituição Normativa 19 de 2017 deixa claro que a espontaneidade é assegurada em intimações decorrentes de processos administrativos materializados através de diligências administrativas ou monitoramento fiscal na forma da Instrução Normativa 49 de 2011. Portanto, o cumprimento da obrigação acessória antes do início da ação fiscal se caracteriza como denúncia espontânea a afastar a aplicação da penalidade conforme artigo 2º da Instituição Normativa 33/97 e artigo 38 do Código Tributário Nacional. Outro sim, aí faço esse destaque aqui, caso essa não seja acatado pelo colegiado o afastamento da penalidade, da multa, chama a atenção só se for mantida a multa, que deve ser feito um ajuste para que seja aplicado ao FICE à época dos fatos geradores. Né? No caso, deve ser aplicada a multa com base na UFICE de 2018, portanto, e me parece que não foi assim que procedeu o autuante, o julgador de primeira instância. Mas entendo, repito, que é caso, sim, de afastar a penalidade, pois houve a ativação do módulo fiscal após o prazo previsto na legislação, é verdade, mas antes do início da ação fiscal.
Assim, a PGE se manifesta pelo conhecimento do recurso para dar-lhe provimento, julgando improcedente o auto de infração. São as nossas considerações, senhores conselheiros, e, caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. O presidente agradece ao doutor André. O processo está em discussão. Presidente, para finalizar os debates de hoje, acredito que o presidente adiantou que não terá processos de grandes problemas hoje. Acho que esse não vai ser, não sei. Mas a doutora Tereza trouxe um ponto que, para mim, é muito crível e também para a Procuradoria. A ativação se deu antes da ação fiscal. Portanto, meu entendimento a priori é pela improcedência, presidente. Continua em discussão. Presidente, eu vou trazer um ponto que na sessão passada a gente já tinha começado, uma alteração que houve na IN 3397, que trata do termo de intimação, né? Que anteriormente o termo de intimação não considerava início da ação fiscal. É uma alteração que houve pela IN 10 de 2017, né? Que agora o termo de intimação ele só tem essa característica na questão do monitoramento, né? E aqui esse processo foi muito discutido na época, quando foi feita essa questão do módulo fiscal, qual é o objetivo do termo de intimação. Hoje, com essa alteração que teve na IN 3397, ela é feita apenas para esclarecimento, ou para informação. Tanto se o relator fizer a leitura aí do termo de intimação, é para comprovar, né, a aquisição, ativação, né, e a vinculação até, né, na data citada pela IN, no caso da IN 10 de 2017, né, aquela data citada pela doutora Tereza, dia 16 de 10 de 2017 a 15 de 1 de 2018. Né. Em nenhum momento aquele termo ele foi dado para que naquele período ele possa fazer a compra, a ativação ou a vinculação. É para já informar, né, apenas informar, né, que ele já tinha feito isso dentro desse período da IN, que trata de acordo com o KNAI de cada empresa, né, e especificamente isso daqui, né, foi citado aí, o período dela era esse período. Então, o doutor André traz a questão aí da denúncia espontânea, porque foi feita a ativação, né, segundo informação da conselheira Tereza, né, no dia 7 de 11 de 2018, o AI foi lavrado no dia 10 de 7 de 2019, né? E aqui nós estamos justamente aqui a questão do artigo 138, né, a questão da denúncia espontânea. Né? Mas se o termo não tem mais essa característica, né, de espontaneidade, de oferecer a ele que ele, né, apresente ou faça essa espontaneidade, então existe uma contradição entre a IN e a questão do 138. O doutor André, na sessão passada, colocou de maneira bem objetiva, né, que prevalecia, sim, o CTN nessa situação. Mas eu quero ressaltar aqui todos esses processos, né, de modo, a linha que está sendo decidida no sentido de que deve se cumprir dentro do prazo estabelecido para cada setor, né, fazer a compra, a ativação e a vinculação dentro daquele prazo. Eu sei que, no caso aqui, eu poderia ter feito logo alto, mas eu me inclino, presidente, no sentido de obedecer o que tem, né, vem sendo decidido no sentido de que deve ser feito, sim, dentro do prazo estabelecido pela IEM. Era isso, presidente. Doutor, só para ficar claro para mim, na sua conclusão, é pela improcedência ou pela procedência? Pela procedência, presidente. Manter a decisão de primeira instância. Ok. Continua em discussão. Sem discussão, vamos à votação. Doutor Micael. Presidente, eu decido pelo conhecer o recurso ordinário, dar provimento para julgar improcedente a ação fiscal, tendo em vista o pedido de diligência feito pela doutora Tereza da ativação do módulo em data anterior à ação fiscal, com base na Procuradoria-Geral do Estado e em desfavor da assessoria processual tributária. Doutor Geider. Doutora Tereza, visto lá, presidente. Não, doutora Tereza, me perdoe. Aí eu furando a fila. Lúcio, não me deixe. Eu doido que o presidente passar. Presidente, eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei assim, em dúvida, assim.
lá nos julgados, né, onde no contencioso, né, a gente está considerando a data que ele tinha o prazo, né, que, conforme o doutor Lúcio aí falou. E, ao mesmo tempo, para não complicar, senhor presidente, eu vou pela procedência do auto de infração. Votando já que eu agora, fiz essa pesquisa e... Doutor Geider. Bem, senhor presidente, conforme até o relator já nos passou, não vou me alongar também, mas eu vou pela improcedência também, voto com o relator, senhor presidente. Doutor Lúcio, né, agora? Doutor Lúcio. Vou com a divergência da doutora Tereza. 2-2. Vamos ouvir agora doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutor Felipe. Com o relator, presidente. Então, agradecendo aqui ao doutor Alexandre, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para julgar improcedente a presente acusação fiscal, nos termos contrário ao parecer da assessoria tributária, mas de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador do Estado. Eu estava olhando o termo, já foi decidido, né? Eu estava olhando o termo de intimação, né? E o Estado intimou o contribuinte a comprovar a ativação do modo fiscal eletrônico, né? Aí o contribuinte vai lá e comprova a ativação, aí fica meio confuso, né, na cabeça do contribuinte. Eu acho que a decisão é assentada, tá certo? Com isso, a gente conclui a pauta de hoje, né? E a presidência convoca a todos para a sessão de amanhã. Amanhã nós teremos uma sessão mais densa, sessão que vai requerer mais objetividade de todos nós. Teremos processo da Toyota do Brasil nos 2 primeiros, sustentação oral do doutor Júlio Yuri, conselheira doutora Tereza, conselheiro doutor Alexandre, e os 2 últimos processos da Esmaltec, relatoria do doutor Lúcio, relatoria do doutor Micael, com sustentação oral do doutor Felipe Barreira Uchoa. Lembrando aos conselheiros de hoje que deverão entregar os demonstrativos tributários até amanhã de manhã, né, para a Ana Maria passar para a presidência, para que possa assinar e ficar disponibilizado na sessão da tarde, ok? Presidente, só lembrando que o termo está no nosso grupo, WhatsApp? né? Tá. Grupo do WhatsApp, é só baixar. E a Aninha vai mandar a ata da sessão. Assim que a gente tiver a ata da sessão, aí a gente já faz. Se possível, Aninha, se você puder mandar para o nosso... ou botar no grupo, ou colocar no nosso e-mail, quando você já estiver pronto, viu? Aí a gente já faz isso rapidamente. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Diga, doutor Micael. Tá no mudo, doutor Micael. Desculpa, presidente. Nos casos